O que a gente vive hoje, talvez eu digo que as pessoas estão procurando a felicidade. Primeiro não sabem o que estão procurando no lugar errado e no tempo errado. Tempo também? Tempo. Porque assim, você só tem como ser feliz aqui e agora. Ah, tá. Todo o resto não existe. O tempo que a gente tem de relógio é uma abstração. Putz, porque o agora não existe, né? O tempo é uma entidade tão mequetrefe que ela não se sustenta. Como assim? Por exemplo, eu posso vir aqui 20 vezes, mas nunca no mesmo tempo. Ela é uma entidade que não se sustenta. O que eu venho aqui, o espaço, eu venho aqui, eu posso vir aqui. Não, isso aqui é a casa do Vilela. Ponto. Certo. Isso aqui é a inteligência LTDA. Mas nunca voltarei no mesmo tempo. Então, é uma entidade fluida. Como é que você define uma coisa? Você precisa para poder viver nesse mundo, se organizar. Mas isso aqui é uma abstração. O tempo, ele é... A gente é escravo do tempo, na verdade. A gente está sujeito a ele. E o que eu vejo, não sei se você concorda, doutora, é que as pessoas, elas não vivem mais o agora. A cabeça sempre ou está no futuro ou no passado, mas eu tô aqui contigo nesse agora. A gente está conversando. Isso está sendo a melhor mais coisa. Me importa. É a melhor coisa da minha vida agora. Isso mesmo. Se eu tivesse com meu filho, aquilo seria... E a pessoa tá com o filho, com o celular, pensando na outra coisa. Aí depois você tá fazendo outra coisa e fala, putz, eu queria ficar mais com meu filho. Mas você tava com seu filho. Então, você já sacou que o tempo da felicidade é o agora. É o agora. Aconteça o que acontecer, nesse exato momento, essa é a melhor coisa da minha vida que está acontecendo. Se eu não curtir esse momento agora, acabou. Eu vou me arrepender mais pra frente de não ter curtido ele. Aí são aquelas pessoas que passam anos e ficam assim, quem roubou o tempo de mim? Ninguém a vida roubou, passou e você só não estava lá. Exatamente. Quando ele estava. Entendeu? Então, assim, essa abstração que as pessoas fazem do tempo futuro, eu vou ser feliz, as pessoas têm isso, né? Eu vou ser feliz quando eu me formar, eu vou ser feliz quando arrumar um emprego tal, eu vou ser feliz quando me casar, quando tiver filho, eu vou ser feliz quando me aposentar. Tá. Mas por que jogar a felicidade lá pra frente, né? Porque as pessoas acham que é isso, porque as pessoas têm parâmetros errados de felicidade. Quem é que... eu vejo gente falar assim, quando eu me aposentar, não vou fazer nada. Cara, a natureza te elimina se você ficar fazendo nada. Você vai ter Alzheimer, entendeu? E vai ser eliminada do jogo. Porque a natureza, ela pune quem... A inutilidade. Então, esse sonho de ficar, eu vou ficar deitada, não fazendo nada. Eu quero me aposentar um dia, mas para fazer outras coisas. Exato. Fazer outros erros. Não errar as mesmas coisas. Eu não me permito errar as mesmas coisas. Eu também acho. A não ser que tenha sido um erro bom, um erro gostoso. Aí olha, pode até ser, mas erro bom, em princípio, não se repete. Porque se é bom, não é erro, Exatamente, foi acerto. Exato. Então, eu acho que as pessoas, por exemplo, por que uma pesquisa que foi feita nos países, no Fórum Mundial de 2018 ou 2016, se eu não me engano, botou o seguinte, a idade mais fácil das pessoas serem felizes é na infância, quando a gente não tem nenhuma expectativa sobre a vida. Tudo te surpreende. Até porque a criança não tem noção de tempo. É verdade. Quando você fala pra criança assim, papai vai te levar na Disney. Ele começa assim, pai, a Disney é amanhã. Pai, quando é que é dezembro? Meu filho, ele é insuportável. A gente vai pra Disney. Eu falo, não, mas você tem que falar isso faltando 3 dias. Porque senão ele vai ficar, pai, quando é que chega o dia de ir pra Disney? E quanto mais ansioso, mais obsessiva a criança fica. Exato. Então, por exemplo, quando eu tinha pacientezinho muito ansioso, de toque, o pai falava assim, em setembro falavam que iam pra Disney em dezembro. O garoto enlouquecia. Eles me ligavam. Eu falei, quem mandou falar? Eu falei pra falar Brasil. 3 dias. Meu filho não entendia que não era toda hora que ele queria que tinha jogo do Brasil. Exatamente. Mas por que não tem jogo no Brasil? Porque é só sexta. Mas por que é só sexta? Aí no outro dia ele acordava. Hoje é sexta? Hoje é sexta? Hoje tem jogo do Brasil? Não, é só sexta. Então, ele vive o momento imediato. Putz, que legal então, isso. Então, assim, né, a criança não tem essa coisa, ele não tem expectativa. Ela não joga expectativa pra frente, né? Não, ele quer aqui agora. Ele gostou, vamos repetir. Não, e é muito fácil ele jogar a atenção dele pra outra coisa. Ele quer muito fazer essa coisa. Fala, não, filho. Mas tem uma coisa aqui muito legal, vamos brincar. Ele muda. Ele muda, ele já tá achando aquilo a melhor coisa. Isso é demais. Por quê? Dá pra aprender com isso, né? Dá muito pra aprender. Porque eles não têm expectativas sobre expectativas que a gente tem sobre eles. As crianças que não têm expectativa do que a gente pensa sobre eles, é fantástico. Mas, só de você falando isso, eu já tô colocando isso pra minha vida, como eu trato, porque eu sou muito ansioso e às vezes é duro lidar com fracasso. Já foi mais, desde que eu vim aqui a primeira vez, tá melhorando. Minha mãe sabe, não tô melhor?
lembra? O ano passado eu não estava muito mais ansioso? Nossa, hoje eu sou muito tranquilo por causa disso. Mas isso que você me falou é uma chave que está mudando a minha cabeça. Porque eu prestando atenção no meu filho, essa coisa de como ele consegue jogar o foco e aquilo é a melhor coisa do mundo. Porque às vezes a gente não consegue falar, cara, por que tal pessoa falou aquele negócio pra mim? Ou porque tal negócio aconteceu. Olha as expectativas que você tem sobre o que os outros pensam de você. Só eu criei essa expectativa. Exatamente. E o outro se eu jogar nem pra lembra outra o que falou coisa, de você. Nem lembra. Então, assim, e outra idade melhor para ser feliz é a partir dos 60 anos. Por quê? Porque aí você já tá naquela seletividade, de, tipo assim, caguei porque os outros pensam de mim. Minha o mãe tempo é assim. mas tem que ser. Tem que ser. Fala aqui no microfone, mãe. Mãe. Aqui no microfone. Não é? A gente já... Exatamente aquilo que eu quero. O que é isso? A seletividade. Seletividade. Você sabe aquela coisa? Meu tempo vai acabar. Eu não tenho mais todo o tempo do mundo. Eu não vou perder. O meu pai fala pra ela, mas você vai assistir 3 filmes num dia? Ela fala, vou. Por quê? Porque claro, eu posso. Claro. Ela vai no cinema, sai de um, vai em outro. É. Isso é genial. Exato. Porque assim, a predisposição dela pra felicidade é muito maior do que quando ela tinha 30, 40. Entendeu? Então, esses 2 blocos de idade fazem a gente... Então, assim, a gente tem que aprender com quem tem mais de 60 e com quem tem menos de 10. E eu acho que a pior idade, assim, claro, no geral, é os 30 aos 35. É a parte que você tá trabalhando mais, que tem mais cobrança e você compara com os amigos, né? Olha, isso sim. Geral, mas eu te digo uma coisa, essa garotada que tá ganhando dinheiro, a geração digital, que tá ganhando muito dinheiro muito cedo, cara, eu fico pensando... Eles anteciparam nessa... Eles anteciparam tudo, então eles estão com angústias e reflexões sobre a vida que eles não têm idade, nem vivência para estar experimentando. Um cara com 21 anos, e é um sucesso na internet. Imagina, o cara tem que lidar com muita grana, com muita gente interesseira. Com cobrança. Porque um dia ele tá aqui, aí outro dia cai os números, todo mundo cobra, fala, cara, você tem que fazer mais conteúdo. O cara não consegue. E aí você vai ver que no fundo não é o dinheiro. Não. Chega uma hora que ele tá viciado na aprovação. E aí ele não tem essa maturidade que a tua mãe falou e que eu já tô vivenciando, que é tipo assim, gente, eu lamento, não sou anonimidade, nem serei. Me ajude numa dúvida. Até que ponto um border pode apresentar um traço psicopata e ser mal com as pessoas à sua volta? Minha ex é border e hoje ela tenta destruir minha vida e da minha nova família. O que acontece é o seguinte, o borderline, em princípio, ele é o oposto do psicopata. É o oposto? É. Psicopata é egocêntrico. Não, é egocêntrico, é perverso e é racional. O psicopata ele nunca vai te amar. Ele simplesmente usa. Entendi. Você é um objeto de uso para ele chegar onde ele quer chegar. Entendi. Seja qual for o objetivo dele. O borderline, ele é aquela pessoa que ele não se sente uma pessoa. Ele sente um vazio profundo. Ele não consegue dizer assim, eu gosto de ser quem eu sou. Não. Ele se acha uma pessoa extremamente dependente, ele precisa de um outro para ser alguém. Então, o que acontece? O border, ele é quase 100% emoção, 0 razão. Ele capota nas emoções. É o contrário do psicopata, que é 100% razão, 0 emoção. E, por uma ironia, esses casais costumam acontecer. O psicopata sabe manipular muito bem as inseguranças e a dependência afetiva do borderline e faz essa mulher ser um soldadinho para obter coisas que ele não pode aparecer. Entendi. E essas mulheres que amam demais fazem tudo porque acham que isso é amor, né? Então, o que acontece é que, muitas vezes, o borderline pode começar essa coisa de stalkear, de falar mal da pessoa, mas por desespero para não perder. É como, tipo assim, você tá saindo, você tá levando a minha vida. Levou um braço meu, é a mesma Exatamente. coisa. Eu agora vou fazer um inferno na tua vida para ninguém te querer, porque eu vou te querer de volta. E você vai ver que eu sou a única mulher que te ama. Meu Deus, que Então terror. Existe um raciocínio. É claro que isso tem a ver com gravidade. Quanto mais essa pessoa se sente um oco, um vazio, mais ela depende do outro. E pode escalar para uma coisa... Pode escalar, mas não é por maldade, é por realmente achar
que aquela pessoa ainda vai descobrir que só ela fará ele feliz. Então ela toca fogo em tudo em volta pra dizer assim, tá vendo? Só eu que te amava. É que nem quando termina, né? E a garota, no meu caso, ou um cara, né? Fala pra mulher, fala, você não vai achar ninguém igual a mim. Aí ela fala assim, mas é exatamente por isso que eu tô te deixando. Eu não quero uma pessoa como você. Exatamente. Mas falar isso pra uma pessoa borderline e que se acha dependente daquela pessoa, acha que, tipo assim, eu não vivo sem aquela pessoa, é como você fazer uma rejeição explícita. E aí a rejeição pro border, ele vem uma fúria que é uma fúria incontrolável. Mas ela pode fazer alguma coisa contra a vida dela por causa disso? Pode. Pode, né? Tanto contra ela quanto contra a outra pessoa. Mas, em princípio, isso não foi um sentimento perverso no início. Entendi. É porque ela realmente, tipo assim, foi o que você falou, levou um braço. Você vai trazer meu braço de volta. Eu sinto falta do meu braço. E você é responsável pelo meu braço. Putz. Então, o que acontece é que, por exemplo, o psicopata manipula muito facilmente, borderline. Não é à toa que nos presídios femininos, homem sempre tem visita. Mulher quase não. Por quê? Porque os homens sempre têm as bordas que eles manipulam. E elas vão, porque elas têm uma coisa, tipo assim, é como se desse importância às suas vidas salvar aquele homem. E elas têm uma ilusão de que ele está preso. Então ninguém vai querer, só ela que vai querer. Então ele vai detectar que ela é a pessoa que ama ele. Metade da laranja. Exatamente. Mas o caso desse cara que ele tá falando, assim, o que faz, né? Porque ele tá com uma nova vida e a outra ex tá nesse negócio de tem que ver o nível de stalk que ela tá fazendo. Porque dependendo do nível... Procurar a polícia, né? Tem que abrir, porque... Restrição daquele negócio de distância, né? Porque, assim, às vezes acontece isso, né? Mas né, Lene? Exatamente. A gente lembra. O Lene teve um problema já lembrei. Lembrou? Flor de Lis. Olha, vamos lá. A Flor de Lis, eu acho que... eu não tenho dúvida que ela tem um pezinho na psicopatia. Primeiro, eu me lembro... Olha, eu nem sabia que Flor de Lis era Flor de Lis. Uma vez eu estava vendo um programa de televisão bastante conhecido, num sábado, e aí tava uma exaltação dessa mulher. Eu falei, gente, quem é essa mulher, né? Aí parei. Mulher, mãe de 50. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, porque uma pessoa com 50 filhos vai estar numa instituição. Você não bota dentro de uma casa. Porque a pessoa não tem condições. Porque numa instituição você tem 10 funcionários. Como é que você bota isso tudo dentro de casa? Achei suspeito, mas botei ali. Eu falei, todo mundo exaltando. Eu falei, não sei, eu vou esperar um pouquinho. Né? Aí depois você vai ver que ela conhece o Anderson, o marido que ela matou. O garoto tem 15 anos, é um dos adotados, que começou a namorar uma das filhas dela, com 15 anos. E aí, depois ele vai, larga a filha e fica com a mãe. E ela ficou com o garoto quando tinha 15 anos. Gente, me desculpe, é pedofilia. Doideira. Claro. Tá? Aí a pessoa, não, mas ele tinha... Ok. Aí, depois, você vai pegando, que não era todos os 50 que estavam ali, porque quando vinha a televisão, aí pegava, alugava umas crianças de rua, entendeu? Para ver se fazia a cena, a fotografia. E aí tinha... A casa era separada em categorias. Tinha categoria 1, 2 e 3. Quem tinha acesso à comida, quem tinha acesso... Porque o nível... por exemplo, que eram os adotados, entre aspas, porque tem uma opção que não foi adotado, foi sequestrado, não tinha, só tinha direito a pão e água. Caramba. Aí no segundo nível já tinha direito a alguma coisinha. Aí, para passar para o terceiro nível, tinha um ritual. Se fosse menino, tinha que transar com ela. Meu Deus. Então, assim, aí você vai vendo, é tão dantesco. E essa mulher abriu quantas igrejas, gente? 9. Assim, numa velocidade absurda. E esse homem, que foi um dos iniciados dela, eles falavam isso, da iniciação, se torna marido dela. E aí você vai vendo uma série de coisas que, assim, não estou querendo desacreditar, mas a gente está aqui para ser a gente, sabe? Não precisa ser super-herói, nem Jesus queria. A pessoa seguia Jesus e não ficar contando. Estão me seguindo aqui. Aí tem uns 12, né? Aqueles 12 estavam lá, mas assim, 50, se falasse assim, tinham 50 que comiam na mesma mesa, você já se espanta. Então, assim, a Flor de Lis, ela é muito maquiavélica.
Eu não sei o Anderson, mas também não acho que seja santo. Não estou aqui defendendo, não se mata e ponto, né? Mas ali tudo uma disputa de poder. Né? Onde tem poder, onde o poder é a droga, maior droga, porque ali não era mais dinheiro, porque cada igreja faturava 6 milhões por mês. Então, assim, aí você já está viciado no poder. Aí é outra coisa. Aí é outra coisa. Aí você já passou a fronteira, porque assim, enquanto a gente está fazendo tudo pelo prazer de estar fazendo, estar discutindo, sabe? Agora, quando você está dominando as pessoas, não é legal. Então, assim, ela foi condenada a 50 anos, né? Uma das filhas legítimas do casal, que tinha direito às comidas e tudo, eu acho, se não me engano, a 30. Mas teve uma cumplicidade ali. Você imagina, o homem foi morto com 30 tiros no assalto. Você já viu o ladrão ficar 30? Tá perdendo tempo, né? Exatamente. Porque ele atira, 2, 3 tiros, já deu. 30 vezes. Isso é ódio. Aí já revela... Isso é disputa de território. Caramba. E não foi 30 de metralhadora. Que se fosse... Não, pá. Isso não é um assalto. Isso é eliminar com ódio. Ódio que eu digo de... o território é meu, não é seu. E declaração? Teve declaração dela? O que ela fala? Ela se diz inocente até hoje. Mas você tem áudios, você tem... Não foi condenada a 50 anos. Por nada, né? Você tem áudios, você tem mensagens e pedindo. Ela já estava presa, ela pegou uma presa que ia sair para levar uma mensagem para o filho, para o que o filho ia dizer. Isso tudo foi pego. E eu acho que ela tinha aquela coisa: sou deputada, ninguém me toca. E ela ficou muito tempo no plenário, já com o escândalo todo. Imunidade, né? E ela ficou muito tempo ali. Ela tinha certeza da impunidade. Eu acho que ela tinha. Eu também acho. Para fazer isso do jeito que fez. Porque 30 tiros. Execução com ódio. Entendeu? E o cara já tinha dado entrada o Anderson 3 vezes no hospital com sinais de envenenamento, mas ninguém se tocou. Quando ele morreu, foram realmente vendo o corpo. Eles estavam tentando matar o tempo todo. Agora, o bicho era forte, né? Porque você há de convir que ali era uma disputa complicada. Entendi. Então, assim, acho que foi feito justiça. Sinceramente, acho Também que acho, foi. 50... Ela nega, mas todo mundo nega, né? Claro. Por exemplo, Guilherme de Pádua negava que tinha matado a própria Paula Tomás, na época. Foi no velório, não foi? Foi. A própria Paula Tomás dizia abertamente também, tipo assim, nunca fui lá. Entendeu? Então, assim, a cara de pau dos psicopatas para mentir é incalculável. E tem uma coisa no Brasil que a lei permite a mentira no Brasil. Então, você pode não produzir provas contra você. Então, se você vai a júri popular, o que você faz? Você vai montando uma série de histórias. Aqui, pegar bem para o público, você conta aquela. Porque se é júri... E não é penalizado, né? Não. Nos Estados Unidos, não. Se você mente e é detectado que mentiu, agrava a pena. A gente, não. Deveria ser isso, né? Quantas pessoas no Brasil a gente vê, políticos, então, nem se conta, né? Tá contando aquela mentira absurda e a gente, tipo assim, mas ele tem o direito de mentir. Putz. É complicado isso, né? E o detector de mentira, que nem se usa mais, não detecta nada, detecta ansiedade. Né? O TDAH, se a gente for definir, são aquelas pessoas que desde sempre, ninguém vira TDAH, né? Porque tem gente que com 30 anos, eu sou TDAH. Não, você tem que ter sido sempre. Né? Onde você tem o lobo frontal funcionando menos, e o lobo frontal é o grande maestro da orquestra cérebro. A orquestra cérebro é o quê? Tudo é pensamento. Então, o lobo frontal, ele filtra o excesso de pensamento e o excesso e a velocidade desse pensamento. Quando esse freio vem freando menos, o TDAH ele tem mais pensamento e numa velocidade muito maior. Então, ele capota na sua própria velocidade. Tem muita inteligência, tem tudo, mas ele de vez em quando capota. Como se fosse uma Ferrari, só que ele não sabe conduzir a Ferrari. Entendi. Para acidentar é muito mais fácil.
O autismo, você pode ter hiperatividade física. Acontece isso com o autismo. E as pessoas confundem TDAH com hiperatividade física. Não. A hiperatividade do TDAH é mental. Você pode ter uma pessoa super zen, por isso que antigamente se falava TDAH predominantemente desatentivo, que predominava mente desatentiva. Tá. Era aquela criança que estava ali na escolinha, não fazia bagunça, não fazia nada, mas também não tinha noção do que estava fazendo ali. Se a professora perguntasse, a pessoa não sabia dizer, Entendi. porque estava em outro lugar, o pensamento já estava fora dali. Então, durante muito tempo, se confundiu, e até hoje se confunde, hiperatividade física com TDAH. Não é. Ele pode estar presente, a hiperatividade física? Pode. E como no autismo você tem a hiperatividade física por hipersensibilidade, não por excesso de atividade cerebral, muita gente confunde as duas coisas, principalmente em criança. Entendi. E tinha uma escola antiga que colocava como se o TDAH fosse um tipo de autismo. Por quê? Os dois têm hiperfoco. O que é hiperfoco? É aquele assunto que, para o TDAH, faz o cérebro dele funcionar direitinho. Porque dá tesão e ele se alinha e ele consegue fazer aquilo maravilhosamente bem. No caso do autismo, ele não tem o hiperfoco pela mesma maneira, pela mesma função. Ele tem um hiperfoco porque ele tem um traço muito obsessivo. Então, ele, quando para numa coisa, se está conversando com uma pessoa que tem autismo, ele tende a repetir a mesma história várias vezes. Entendi. Ele tem muitos rituais. Como tem gente que fala assim, fulano tem toque. Não, dentro do autismo você tem sintomas toque. Porque é como se aquela criança precisasse reafirmar a realidade. Então, ele quer as mesmas coisas do mesmo jeito sempre. Se ela gosta da textura do plástico, ela vai querer. Sim, por quê? Você concorda que o autismo ele tem uma hipersensibilidade para o mundo, tá? Certo. Então, é o toque, é a sensibilidade auditiva. Então, quando ele começa a ter certas coisas e aquilo se dá bem, ele quer aquela segurança. Ele não quer arriscar outra coisa. Então, eles tendem a repetir sempre a mesma coisa. Você tira um brinquedo, ele... Não, vamos brincar disso. Criança brinca com o que gosta? Gosta, mas, por exemplo, a criança com autismo, ele vai ser o mesmo adulto querendo brincar com os mesmos jogos. Entendi. Por exemplo, eu tenho um paciente que tem mais de 50 anos, ele todo sábado tem que jogar um determinado jogo, que é o jogo que ele jogava quando criança. Jogo. O mesmo jogo. Aquilo dá uma segurança para ele? Aquilo dá uma estabilidade. Entendi. Como tipo assim, para ele é tão difícil entender o mundo, porque o mundo é muito cheio de estímulos, né? Então, para ele, aquilo é tão assustador que ele compõe o mundo dele de uma forma mais tranquila. Entendi. Por exemplo, por que ele tem muita dificuldade em socializar? Porque, na realidade, existe um excesso de sinapses no autismo. Ele nasce porque até 5 meses, por exemplo, está tudo formado. A partir de 5 meses até o nascimento, existe um processo de lapidação. Tira tudo que é excesso. Excesso de sinapses, excesso de células de sustentação. É como se fosse uma obra. Você, no final, você vai tirando o excesso de argamassa, o excesso da pintura. O que acontece com as pessoas que têm autismo é que isso não acontece. Eles nascem com um excesso. Por isso, esse excesso de irritabilidade, de som, de sensibilidade. Então, eles ficam muito confusos. E isso tira deles uma coisa que a gente tem, que é eu leio a sua fisionomia. Isso é feito pelos neurônios numa velocidade de 0,0002 segundos. Rápido. O que acontece? Ele vai ter 0,02, que ainda é muito rápido. Mas ele perde porque a gente faz micro expressões que tem que ser lida imediatamente para eu entender se você está entendendo o que eu estou falando, se você está gostando. Eles não conseguem ver isso na velocidade de uma conversa. Acontece. Eu entendi. E aí eles não sabem o que você está querendo dizer. Entendi. Tanto que você tem um livro que se chama Mãe Me Ensina a me relacionar, alguma coisa. Mãe me ensina. Porque eles precisam, tanto que o ABA, que é um método que você trata autismo, você ensina ele, você reproduz com ele o que seria o sentimento das outras pessoas. Entendi. Porque ele tem dificuldade de captar. Vais falar com a doutora... Vais falar com a doutora Ana Beatriz, sou muito fã. Uhum. Pergunta, por favor, se ela tem seguido o caso do CR7, que é o Cristiano Ronaldo, sim, né? Sim. Desde a morte do filho dele, ele mudou, faltou ao estágio,
Estágio deve Deve ser treino. É treino, né? Deu entrevista, atacar fogo no Manchester, assim, meteu o pau no time dele. E agora ele está completamente fora de foco e de forma. Ele está a lidar mal com a fase final da carreira. Falou que mudou, foi uma coisa Eu acho, assim, que o Cristiano Ronaldo ele tem um perfil de personalidade extremamente perfeccionista. Sim. Né? A gente vê pelo tanto que ele se dedica. E o perfeccionista, ele tem uma coisa que qualquer falha, ele se atribui uma culpa enorme. De alguma maneira, essa culpa da perda do filho, porque eram gêmeos, né? Morreu o menino e a menina ficou. Em algum momento, ele tem um processo de culpa, que é o que eu não vi, o que eu tinha que ter visto, o que eu poderia ter feito. E isso acaba levando a pessoa, porque assim, sentimentos de culpa, quando não são verdadeiros, e não são, né? Porque ele não se afogou numa piscina porque o pai estava lendo jornal, não foi... ou ouvindo música e não viu, foi porque tinha que ser. E ele não suporta os erros, né? Então, desde então, me parece que ele está tendo uma coisa de culpa, e culpa excessiva caminha para depressão. Então, eu acho assim, ele não acho que é o fracasso, ele é um cara que, se quiser jogar até 42, ele joga, porque ele tem um poder de dedicação, de abrir mão de qualquer prazer, de treinar ininterruptamente, né? E ele valoriza tanto esse esforço, que eu acho que essa culpa da perda do filho não bateu bem. Não bate bem para ninguém. Indo para todo o resto da carreira dele, né? Porque ele nunca foi assim. Então a gente não pode dizer que ele é assim, ele não é. Muito porque é o contrário do que ele é, de e faltar aí, em treino. Eu acho que a gente tem que ter uma coisa, e quem for contratar, de ver que esse cara está precisando de ajuda, mas o perfeccionista não pede ajuda. Não pede. Ele tem que ser autossuficiente, isso para ele é uma fraqueza. Então, assim, eu gosto do Cristiano Ronaldo, engraçado. Eu gosto demais. Eu acho que ele leva a máxima da prática, leva à perfeição. Eu acho ele um cara bacana, sabe? Tem os erros dele, ele é humano, mas assim, eu não acho que é o fracasso, não é a aposentadoria que tá... É o que ele falhou. Porque esse cara, do jeito que ele treina, do jeito que ele se esforça, ele pode ir até 40 brincando. Com certeza. Então eu acho que ele está numa fase ruim, como o Michael Jackson, né? Tipo assim, todo mundo lembra do Michael Jackson chegando no tribunal de pijama. Porra, de pijama e guarda-sol. Assim, para se proteger, uma coisa, aquela cara assustada, quando ele foi no tribunal, tiraram uma foto, ele tá com aquela cara psicótica. Ninguém viu que aquele garoto não tinha condições de estar respondendo nada. Você já viu alguém ir de pijama e guarda-chuva para um tribunal? Então eu acho que a gente esquece que nossos ídolos, de alguma maneira, são pessoas como a gente. Tem seus problemas. E tem momentos que alguém tem que tirar de cena para preservar e tentar ajudar. No caso do Michael Jackson, ele arrumou um médico, né? Que submeteu da Propofol para ganhar. Deixou para tirar ele da realidade, né? O cara foi pro extremo. E foi isso que matou ele, né? Foi. Meu Deus. Overdose de Propofol. O que faz essa droga na pessoa? O Propofol é aquele troço que você adora, né? Você bota aquele... Vai tomar anestesia para uma cirurgia. Nossa, a sensação muito boa, né? Muito boa, então. Agora o cara todo dia tomava. Esse médico vivia exclusivamente para aplicar o Propofol. E conseguir dormir. Meu Deus. Que era outro perfeccionista, né? Total. O Michael ensaiava a exaustão. Tem aquele documentário dele, ele falando com os bailarinos, é absurdo, né? Exatamente. O perfeccionista sofre muito. Sofre demais. Eu acho que é a personalidade que mais sofre. Porque ele nunca... Ele tá a um nível que ele deseja para si. Sempre tá abaixo, né? Sempre. Ele tá se cobrando. Ninguém precisa cobrar nada do perfeccionista. Ele tá se cobrando. E muitas vezes ele começa a fazer pensamentos obsessivos em relação a essa perfeição, que não é possível, que a gente só tira, não entra com remédio, não. Estimulação magnética. É mesmo? Nessa região aqui suplementar. Para você diminuir esse circuito da culpa e dos pensamentos intrusivos e negativos. E dá pena, porque você ter o teu cérebro comandado por pensamentos negativos e que se repetem o tempo todo, independente da tua vontade, é horrível. Eu acho que é um dos piores prisões que a pessoa tem. Guilherme de Pádua, que morreu agora, né? Eu vi o Gazola falando assim, cara, é a justiça divina, né?
que ele saiu muito antes, né? E tudo, achando que tinha se dado bem, né? Não, a própria estrutura que fez, né? Você vê, ele vai para uma igreja, ele se torna diretor de marketing de uma igreja, aí depois ele quer mais poder, né? E ele quer ser pastor. Como já estava pegando mal para a igreja, essa ascensão meteórica dele, aí a igreja vai abre uma filial com outro nome para dar para ele. Eu tenho minhas Olha dúvidas que se ele estranho. também não fez algum tipo de chantagem com os líderes dessa igreja. Faz sentido também, pode ser. Faz. Ele era um cara capaz de qualquer coisa. Total. Capaz de qualquer coisa. Né? Então, assim, não vou dizer que foi tarde ou foi cedo, mas Não cabe a gente, né? eu Mas- acho que, assim, ele achou que essa história ia morrer com o tempo. É. E quando veio o Pacto Brutal, Que, aliás, é excelente. Né? excelente, né? A Tati foi maravilhosa mesmo, a Tati Issa, né? Você tá, pra quem não viu, ela tá lá, a doutora também. Todas as depoimento. pessoas que participaram de alguma maneira, né, para esclarecer essa história, assim, que em princípio ficou como um romance mal sucedido, e não Exato. tinha nada disso. E é mentira, né? Ele contou mais de 20 versões até pegar essa. Que ele foi é? defender Teve a outras filha. versões? Não, e tem coisas tão absurdas, porque assim, a Dani foi morta dentro do carro. É. Isso é fato. E aí ele diz que não, que ela saiu andando e que aí ela tentou, a Paula tentou apunhalar e ele foi segurar uma, foi segurar outra. Só que quando você vai ver, por isso que eu estou dizendo, o exame de corpo de delito conta a versão da vítima. Claro. A gente tem que ser muito objetivo com isso. Ela na época tinha um tênisinho Reebok, que eu me lembro muito bem de caninho, Sei, assim, sei. né? O tênis só tinha lama, tá? O poeira, aquela lama, no calcanhar. O que significa isso? Tirou do carro e foi arrastando pelo calcanhar. Ah. Não tinha na parte de frente. Olha só. Ela saiu morta já dali. Entendi. Veio arrastando. Sim, quando eu vou claro, faz arrastando, sentido. você pega aqui, né? É. No calcanhar. E eles foram contando versões. Versões e versões, entendeu? E assim, ali teve um anjo, né? Que foi aquele advogado que viu o casal. Porque dali eles já tinham passado no Hortifruti, que tinha lá no Rio, perto do Taikon, que hoje nem tem mais, e eles tinham pego sacos, aqueles sacos imensos de laranja, Sei, que sei. eles iam esquartejar o corpo e distribuir pelo Rio de Janeiro, porque ficaria como um ataque de um fã doido, entendeu? Você Quando vê- o cara passou e viu, eles... Então, premeditado. Tudo. Graus de A placa, você sai de casa trocando a placa do seu carro, Exato. botando um... É. Exato. Como isso foi uma coisa que aconteceu, uma briga das É. duas. A pessoa estava desacordada. Não, Entendeu? brutal. E tinha uma coisa ali de magia negra que nunca se tocou nisso, porque só ia piorar o processo andar. E Ah, foi é? tão difícil o processo andar. Se porque tivesse... porque aí você ia criar coisas e o objetivo era provar. Entendi. Né? Então tem coisas na Mas justiça... teve mesmo, não é... Sim, porque as estocadas era para tirar o coração. Caramba. Que isso ia ser oferecido Sim, em rituais sim. de magia negra. Tanto que você vê que ela saiu já morta, porque na hora que você faz isso para carregar uma pessoa, a blusa sobe. É. Então as estocadas não correspondiam. Entendi. A blusa e as estocadas Subiu estavam aqui. em níveis diferentes. Entendeu? Entendi. Porque aquilo ia ser tirado. Como esse cara passou e viu, eles tiveram que sair correndo. Esse cara, então, foi o Ele já o ponto faleceu, o determinante. advogado. É. Foi. Ele não era ele era de São Paulo, foi visitar a filha no Rio, num condomínio que hoje é o Rio Mar, que Sei. era um deserto aquilo. E quando ele passou, ele viu aquele farol aceso, porque o farol tinha que iluminar ali a estrutura. Sei. E o terreno estava todo aberto para se fazer o ritual ali. Numa árvore, Sei. tinha que ser a lua tal, e papapá. Tava tudo combinado. Quando ele passou, ele voltou em casa, na casa da filha, chamou o zelador Sei. do condomínio, e falou, fulano, vamos ali comigo, não sei o quê. E o fulano falou, tá, vamos chamar a polícia, porque andou tendo uns assaltos aqui. Quando foi, ele passa e olha bem, tanto que ele vê a Paula. E a fisionomia. E a Paula dizia, nunca tive lá. Ele falou, não, você esteve, que eu
um teste para você comprovar que aquela silhueta correspondia à que ele descreveu. Ele descreveu direitinho no retrato falado, caía na mesmo? pau. Sim. E aí foi trazer da Alemanha para fazer o teste de luminosidade. Porque Sei. eles diziam, não, mas o farol estava aceso e ele não Impossível, enxergava. ele enxergava. Fizeram. E dava. constatou. Putz. E até hoje ela nega que teve lá. É mesmo? Nega. Até hoje? Até hoje. Nega. E não precisa mais. Isso faz Olha, parte de contar a história para Mas ela ali mesma. o negócio foi uma briga entre os dois, porque ele rapidamente, quando foi pego, ele pega o telefone e ligou para a mulher, para Paula, falando assim: não, olha, já descobriram, mas pode deixar, eu vou assumir tudo, eu vou assumir tudo. O que ele está dizendo? Ele ali foi muito mais esperto. O policial estava coisa, ela teve lá, porque ele está puxando a culpa para ele. Claro. Ela também não é florzinha, falou assim: ah, você vai me ferrar? Então deixa- Eu te ferro primeiro, eu nunca Eu tive nunca lá. tive lá. Aí, meu filho. Se mereciam, né? Olha, tem um ditado em Minas que diz que as bestas andam aos pares. Meu Deus, que eu não poderia concordar mais do que Olha, isso. e eu acho que faz sentido. Você vê, tem uns casais que são malucos e eles se completam mesmo nessa loucura, né? Não, o Ted Bundy, né, ele tinha com a mulher, eles estupraram a irmã dela. Mas umas coisas assim que realmente tem que ter algum grau de perversidade indiferente. Mas do ritual eu não sabia que tinha sido comprovado. Achei que eles tinham contado uma versão, ou era uma coisa perdida. Então O existiu. coração é a coisa mais ritualizada Claro. para magia negra. Com certeza. Não deu tempo de tirar. Meu Deus. Mas estava exposto, né? É. E é bom E o porque... punhal, né? E é não bom foi porque a tesoura, geração- foi punhal. Que o punhal também é outra punhal. coisa que punhal fala. é uma coisa simbólica. E a Exatamente. geração de agora não lembra porque faz muito tempo, né? Não lembro. Todo mundo. E quem São quantos lembrava? anos? São 30. 30 anos, então. 30 anos. Faz O Paquito, agora. por exemplo, tem 21. Que é, Faz agora, dia 28 de dezembro, que foi as vésperas do Réveillon, né? E as gerações, mesmo a geração da época, todo mundo ficou com aquela coisa, não, mas eles se apaixonaram e não sei o quê. Mas como é que um casal apaixonado, que ele disse que ela se apaixonou por ele, não vai a um motel? Porque naquela época tinha muito motel, né? Que dê uma entrada e saída de um motel, um ticket de alguma coisa. Ninguém nunca viu esse casal. Porque era uma forma, o Gazola teve aqui, ele falou que era uma forma de atenuar a pena, né? Claro. É crime passional. Sim, ele foi defender a mulher que estava grávida. E não é. Né? Entendeu? Você vê o grau de maldade, Você né? vê? Então, eu acho o seguinte, eu acho que não foi por acaso. Ele achou que aquilo já estava morto. Veio o documentário e foi um sucesso e a gente nem esperava porque era o HBO fechado. E eu me lembro que eu falei assim, Glória, esse troço vai explodir que nem Tropa de Elite. Ela falou, não, Aninha, Tá não num tem canal como. fechado. E de repente, a gente, uma semana lançado, estavam vendendo já cópia É mesmo? da Uruguaiana Tipo, no Rio de banca Janeiro. Banca. Caramba. Aí ela, que boca, hein? Eu falei pra você, esse negócio vai explodir. Independente de ser em canal fechado. E eu acho que ele não suportou, porque aí começaram a questionar a igreja. Ele tinha toda uma versão montadinha, agora sou um homem Aí de Deus. descobriram que ele era pastor de uma filial que era da própria igreja. Então revelou. Aí é uma coisa muito doida, né? Porque assim, não sei se você viu o pastor dando a notícia. Vi, cara. Ele morreu, ele rindo. Agorinha. Aí eu fiquei assim, cara, esse cara devia, de alguma maneira, ter sido... Não sei. Aí fica... Aí é imaginação, mas dizem que aquele pastor fala sorrindo assim. Eu também rio bastante, mas daquele jeito. você quando dá a muito notícia da bizarro. morte de alguém que lhe é caro, cara, você... Você tá chorando, você tá Não triste. sei se chora, mas você... Não daquele jeito, né? Não sei. Mas, Sei lá. assim, eu acho que psicopata tem uma fúria, né? Eu acho que o ódio dele foi ser escancarado e todas as versões dele Caindo por terra. caindo por terra. Porque ele devia estar contando uma versãozinha na Sempre. igreja que Sempre. Ele era perseguido. exatamente. Ele se achava perseguido. Porque a coisa vai ficando tão no passado. Não, uma que vez acaba... a mulher dele atual, porque assim, ele casou depois com outra Paula e botou o sobrenome Tomás. Para. Tô falando. E mandou o convite de casamento pra Glória. A segunda. Cara, Esta. que nível de... Aí essa não aguentou, né? E
ele foi para essa outra. Essa outra fazia, eu e a Alex, a gente faz, de vez em quando fazia live, sempre segunda-feira, 19h30. Ela invadiu uma live nossa e ficava assim, esta mulher fez um livro sobre meu marido para ficar rica. Imagina, Mentes Perigosas tem tantos casos. Ela achar que eu faria um livro em homenagem, em ódio ao marido dela, jamais. É a história. Jamais. E depois que ele morreu, ela pegou um cara, né, um personagem, vestiu e começou a falar como se fosse ele, para dizer o que tinha acontecido, como ele foi perseguido, que tinha uns carros que ficavam na porta, ameaçando ele de morte. Olha o nível de... Isso não é... Como chama isso? Quando cria essas fantasias? Mitomaníaca? Não, eu não sei. Dela eu não conheço nada. Não, mas né? existem essas assim, pessoas, né? Que criam essa coisa na cabeça. Existe, eu não sei o nível dela, não sei se ela de fato acreditou nele, não sei. Existem pessoas que acreditam, né? Existem mulheres que formam um casal perfeito com um psicopata. Não sei, não quero julgá-la. Tá. Mas eu deixo público que certamente eu jamais escreveria um livro sobre o marido dela. Com certeza. E a gente tá chegando no final de ano. Final de ano eu não sei se tem medições para isso, mas eu acredito que tenha uma taxa maior de pessoas com depressão por causa do final de ano. Tem. Tem? Tem. E como... Olha que interessante. Tem coisas que é a depressão de final de ano. Como tem a depressão de inverno também, né? Ah, é? Tem. Os países ali no norte nórdicos, né? No alto ali da Europa, realmente você tende a ter a depressão no inverno, onde você baixa a luminosidade. Por quê? Porque a luz, vitamina D, produção de serotonina. Então é bem provável que isso aconteça. Paciente meu que mora fora, em lugar de pouco sol, eu mando tomar vitamina D direto. Nossa. Direto, não suspende. Por quê? Porque eles acabam caindo. Agora, tem o do final de ano. O que é o final de ano? Em geral, final do ano, todo mundo já esticou a marcha dos seus cérebros ao que pode. Tá no limite. E tem uma coisa de final de ano, pelo menos no nosso país, que é assim, entre Natal e Ano Novo, você tem uma semana de orgia alcoólica. E alimentar. Nossa! Não, e tudo coisinha leve. Né? O tender, a maionese. E taca uva passa em tudo, né? Taca a uva passa. E é uma coisa. E as sobremesas? Porque tem que ter não sei quantos tipos. Fala aí, mãe. Lentilha e frango e peru. Rabanada. O que é rabanada? Pão frito com açúcar e ovo. Explosão de... Aquilo é uma explosão. Aí o organismo já estava fraco, e tirando essa semana fatídica, que é um absurdo, né? Podiam botar Jesus para nascer outro dia, para ele ser o alvo, né? Ser assim o centro das atenções. Tem uma coisa das comemorações. Aí começa dezembro, é a festa de final de ano dos amigos da escola. Aí bebe. Festa da firma. Aí a festa da firma. Aí tem os... Amigo secreto. Nossa Senhora. É uma overdose. Mas também brasileiro, qualquer coisa é desculpa pra beber também, né? Não, mas é aí que tá. Aí vai deprimir. Mas também não tem lance da pessoa fazer uma avaliação da vida no final do ano? Parece que você olha pra trás e fala, cara... Não, tem uma outra coisa ainda. Essa semana de Natal... Aí o que acontece? Aquela família, porque família tem que ser o de sangue, mas tem que ter aquele que você se identifica. Aí junta todo mundo, né? Aí junta a tia, não sei quem, e aquela tia que e as namoradinhas aí, hein? Você não casou ainda? E não sei quem. E todo mundo, eu sempre falo, chegou, tira logo a foto. Porque depois, quando começa a beber, vai ter pancadaria. Vai ter quebra-pau. Bonitinho. Na hora que começar a pancadaria... Já vai um embora, outro... Diz que vai ao toalete e vai embora. Porque ninguém vai notar. Porque depois que o povo come e fica bebendo, só vai ter baixaria. Não tenha dúvida. Então, assim... Você viu não sei quem... Eu chego nas festas de final de ano, eu tiro logo as fotos. E... Ele fala todas as verdades. Todas. O álcool entra, sai as verdades, né? Entra, vai a coragem de falar tudo que não falava. Exato. Então, assim, tem a coisa da orgia alimentar, do excesso de bebida, tem as festas e tem que a gente esticou a marcha.
A gente está cansado, as pessoas estão mais irritadas. Você vai no shopping, a pessoa luta pela tua vaga. Nossa! Nossa, eu já deixo passar. É. E agora tem esse estacionamento VIP, eu deixo lá, porque eu não quero discutir. Porque é treta, né? Nossa, parece que uma caça. Olha pra você, você tá dando sinal, o cara vopt. Aí vai no supermercado, aquela fila imensa na caixa. Exatamente. E todo no caixa. mundo... Aí eu quebra o negocinho na sua... Só um minutinho, a gente, ela vem. Aí tem que chamar a menina de patins lá. Aquela mina do patins. Do patins, ela é patins. que manda, é incrível. É. A outra fala, não tem o que fazer. Aí vem a mina do patins. Lá e tal. Isso, E ela só passa, mesmo. ela só passa o cartãozinho e volta a funcionar. Ela libera já lá. Não deixa aquele cartãozinho Ela lá. libera Só lá. a mina fazer um sinal, aí a mina vem no patins. Acende a lá. luzinha acende vermelha. a luzinha, patins. Que É isso raiva. mesmo. Que é isso raiva mesmo. dessa mina do patins, Então, assim, cara. tem a Porque ela não deixa o depressão. cartãozinho. Tem a depressão no final de ano? Tem. É. O volume é maior. Por exemplo, agora, a essa altura... Gente que tá afastada da família também, será que tem por isso também a depressão? Saudade e tal? Olha, em geral as pessoas voltam para a família no Natal. É o normal. Né? O normal. Quando não pode, se está num ambiente mais frio, sente falta. Sente falta até da tia. Da tia que fala as porcarias Exato. todas. Porque dá risada depois. Claro. Esse é um personagem familiar. Então, assim, tem isso, mas eu acho que tem uma coisa do excesso de bebida. O álcool sim. deprime. Mas o excesso de comida também deve dar alguma coisa Mas na com cabeça. certeza. Porque você fica aquele negócio assim, fica... Sim. Nossa, sim. dá um... E comida pesada, porque a gente come a comida do pessoal que tá no inverno. Castanha. Avelã, Rabanada, castanha. avelã, né? O coquinho. Tem o coquinho, tem a Nossa. noz. Entendeu? Então, assim, eu acho que junta tudo. Junta mesmo. Porque, assim, esse período, olha, pra vir aqui, Vilela, foi difícil. É mesmo. Porque a quantidade pedido. Gente, pelo amor de Deus, eu falei, gente, eu não tô mais atendendo. verdade. Eu atendo até paciente novo, normalmente, nos anos, o último eu atendo de 15, 16 de novembro. Porque Novembro? por quê? Porque em um mês você consegue deixar a tá. pessoa estável. Se não agora, vem se as você festas no atende meio... agora, vem a festa, você não deu tempo. Verdade. Entendeu? Faz Então, sentido. assim, não tem sentido. A essa altura, todo mundo quer. É uma coisa assim, né? não, vou me matar, não, pelo amor de Deus, não sei o quê. Aí a pessoa tem aquele que vai fazer a revisão do ano, né? Aí falou, deu tudo errado, não realizou nada. Eu tenho esse problema, viu, Ana? Eu chego no final do ano, eu começo a pensar em tudo. Mas não é mal, mas eu faço essa avaliação aí. Não, eu faço, mas aí que tá, a gente tem que começar a fazer, botar no caderninho as coisas boas, porque a gente detecta só as ruins. Porra, se você pensar 365 dias, você foi muito bem em 300. Aí você, pelo 65, você acaba com o seu ano. Por isso que, por exemplo, todo dia eu anoto num caderninho final de noite as coisas boas que aconteceram. Pô, isso é uma boa ideia, hein? Cara, Nossa, outro isso é boa dia, ideia. até... Anota aí. Meu filho me trouxe no podcast da doutora Ana e foi muito legal. Então depois você esquece. Aí Sabe por quê? Porque, assim, aquilo que a gente falou de fazer as memórias ficarem melhor, você tem que fixar. Putz, isso é bom mesmo. Você tem que fixar. Porque senão você esquece mesmo. Eu acho que a gente tem 3 aspectos. A gente antes não sabia fazer diagnóstico e criança não abria a boca, né? Criança tinha, assim, se falar, apanha. Então a criança era moldada para ser um objetozinho de tipo assim, não se mete em assunto de adulto, vai dormir, né? Então eu acho que a gente abriu um campo para essas crianças também falarem, coisa que não conseguia. Segundo, o tempo que a gente vive é um tempo de hiperestímulo. Total. Né? Principalmente as novas gerações. Você vê, celular, gente, é uma coisa de pouco tempo. Eu fui ver celular no Japão, quando eu tinha 26 anos, achei todo mundo TT, que andava na rua falando. E eu fui pra lá porque eu trouxe um fax, que era uma coisa genial. Mas que ninguém... Passava um negócio aqui lá do outro lado. Eu, quando estava no Japão, o cara falou facsimile. Eu falei, nossa, mas o que eu vou fazer com isso? Aí o cara, o gerente do hotel, falou, olha, eu vou te passar um. Aí aquilo, eu falei, não tô acreditando, se materializa do outro lado. Era uma coisa Comprei um assustadora. troço, cheguei, dei pra minha mãe de presente, ela, minha filha, ninguém tem isso. Eu vou passar pra quem? Receber de quem? Não tem como passar fax. E o pessoal já tinha celular, então eu achava que o pessoal falava sozinho na rua, até entender o que estava acontecendo. E isso eu tinha 26 anos. Quer dizer, não foi em outro... Foi em outro século, desculpa. Foi em outro... Mas foi muito rápido. Desculpa. Mas foi muito rápido. Foi muito outro rápido. século. Aí, de repente, todo mundo tem celular.
O meu E a primeiro gente acha celular... natural falar com o aparelho no meio da rua sozinho, Não, né? e tirar foto. Tirar foto, Você vê as pessoas fazendo assim, entendeu? Em qualquer lugar. Sai da fila e diz, você pode tirar uma foto pra mim? Coisa inimaginável, né? A gente faria isso. Então, eu acho que esse hiperestímulo que a criança tem que estar conectada e é feito de uma tal maneira que captura, né? Claro. A programação infantil é feita... A programação infantil pra gente é absolutamente irritante, porque repete 200 vezes. Mas as crianças gostam, elas precisam fixar a informação. Exato. Então é feito para isso. Então eu acho que existe um hiperestímulo. As crianças não precisam nada. Qualquer restaurante, a criança está dá um tablet ou celular, a criança fica muda, né? Capturada, totalmente capturada. E eu acho também que tem uma terceira, que os pais das novas gerações, a gente não tem muito mais sacrifício hoje. A gente pode dar uma vida muito melhor para os filhos, de uma forma geral. Isso aconteceu em todas as classes. Por pior que seja a vida hoje, até de uma pessoa mais pobre, ela tem maiores possibilidades de conseguir um auxílio, maior possibilidade de fazer uma vaquinha. Quantas pessoas na internet, eu acho isso lindo, que promove vaquinhas a pessoa para ter uma casinha, para ter uma... Participo de várias até. Então, eu acho que as pessoas e os pais têm essa coisa assim, não quero passar o sofrimento que meu filho passou. O que é uma grande burrice. Porque, assim, tirar uma criança da zona de conforto é a melhor maneira dele amadurecer. Se você dá tudo e ele não tem que ir à caça, você está formando uma pessoa muito frágil. Muito frágil. Minha mãe me conta, por exemplo, que na época dela não tinha fralda descartável. Não tinha? Aí hoje, todo mundo, eu acho que pouca gente usa ainda pano, né? Porque imagina... O cheiro pra lavar aquele monte de merda, né? Nossa. Imagina e quantos paninhos tinha que ter daquilo? Que pra mais? Amarrar. Tomar banho, tinha que tomar banho fora da casa, né? Que era uma lata que esquentava, né? Exatamente. Então, assim, pra você era brincadeira aquilo tudo. Para uma criança hoje, é por isso que os filhos hoje estão saindo muito mais tarde de casa. Por que vai sair? Mas aí você entra no quarto dos moleques, tem televisão, frigobar, não sei o que lá, e pode trazer a namorada pra transar. Nossa. O que ele vai fazer fora de casa? Olha lá a mãe do Paquito, hein? Não mima ele não. O que ele vai fazer fora de casa? Exato. Eu me lembro, por exemplo, na minha geração, a primeira coisa que eu queria era morar fora de casa. Eu também. Mas podia ser dividindo o apartamento. Quando eu pude, já saí de casa. Não, e não é porque eu não gostava dos meus pais. De jeito nenhum, porque era uma experiência que a gente queria viver. Então, quando falava assim, comprar carro, não, a gente primeiro ia dividir o apartamento com os amigos, fazer uma república. Exato. Você lembra do Ciranda Cirandinha? Sim. Todo mundo queria viver Ciranda Cirandinha. Foi um seriado maravilhoso, né? E todo mundo queria. Então, a gente dividia apartamento. Aquilo era uma batalha. A gente pegava ônibus, a gente ia ao supermercado, a gente fazia comida. Hoje, ninguém quer isso. Quer primeiro o carro, depois quer o apartamento, né? O meu primeiro apartamento eu comprei com 29 anos, eu acho. E foi uma batalha, claro, sabe aquela coisa? Financiamento da entrada. E hoje eles não pensam nisso. Então hoje tem uma leva de crianças e tanto faz a classe social, tá? Que está embutido. São diversos níveis de... facilitação da vida para seja ela mais pobre ou mais rica, mas todos estão tendo uma vida mais fácil. Mais fácil, né? Isso, o próprio não precisa nada. Muito tempo atrás, só rico tinha celular, ou viajava de avião. Hoje não. Cara, é absurdo. Vê se você acha o número de celulares versus o número de pessoas. Tem muito mais do que a população. Tem, não sei quantas vezes mais número de celular do que de pessoas. Atrapalha a felicidade. Vício, né? Vamos colocar tudo como vícios, né? Olha, o filósofo que mais me inspirou para escrever felicidade foi Epiteto. Epiteto foi um escravo. Ah, é? Foi escravo em Roma. Ele acabou sendo professor do Marco Antônio, o imperador. E ele tinha uma coisa que dizia o seguinte: só há possibilidade de felicidade se você não é capturado pelos seus desejos. E vício é o desejo que saiu do teu controle. Exato. Seja qual for. Então, assim, aquilo que a gente estava falando, não existe possibilidade de felicidade quando você tem um quadro de depressão, um quadro de ansiedade patológico, um quadro de bipolaridade descontrolado. A partir de um controle básico da tua matéria, é que você pode, aí sim, abrir porta do conhecimento, do autoconhecimento,
para você ir para a segunda etapa. Porque felicidade, em última instância, é cumprir o seu papel na natureza. E você tem que ter consciência disso. Como que a gente descobre esse papel? Aquilo que eu te falei. Vai nas dicas, talentos e dons. Tá. Você imagina você de engenheiro. Eu não entrava em um lugar que você construísse. Agora Oscar Niemeyer. Não, imagina. Eu fico pensando, tipo assim, eu sou péssima com números. Péssima. Então, assim, eu já fui roubada por contador a dar com pau, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, você fala assim, você quer aprender isso? Não, eu quero arrumar alguém que me passe confiança, porque há de existir alguém que seja honesto. Eu acredito nisso. Acho que tem muito mais honestos que desonestos. Claro. Agora, os desonestos fazem mais sucesso. E mais estrago, né? Mais estrago, tem lábia, né? Porque o honesto, ele não tem que ter lábia para te convencer de nada. A gente hoje, eu acho que a gente vive hoje a idade média dos tempos modernos. Para e pensa. É verdade. Para e pensa. Dos Tudo que tempos está modernos, acontecendo. A idade média dos tempos modernos. Parece que vai vir uma coisa melhor do que tá, mas a gente tá nessa fase de transição, de tentar entender tudo, Mas depois da Idade Média veio... O Renascimento, né? Exato. Cara, iluminismo. Eu sou otimista, não sei se eu vou estar aqui para ver. Eu também. Tomara que Olha, a gente esteja aqui, porque já tá na hora de dar uma melhorada, né? Eu acho que ainda vamos afundar um pouquinho mais. Você acha que ainda vai? Eu acho que a gente ainda afunda aí uns 5 anos. É. Hoje em dia, a era digital, tudo é muito mais rápido. Antes eu falaria, vai ter mais uns 100 anos pela frente. Não, eu acho que hoje 5. Os ciclos eram mais longos, né? Os ciclos eram bem mais longos, hoje são mais rápidos. Então, assim, ao mesmo tempo que eu hoje olho a realidade ao redor e falo, às vezes dá um desânimo, tem uma coisa, acho que aí vem a tal da sabedoria, né? Que fala assim, calma, isso também vai passar. E passa. Porque a gente também passa. Tinha aquele... Eu não sei se você sabe da história, eu sei que eu já li isso em algum lugar, que quando acho que eram os imperadores de Roma chegavam, ou os generais chegavam de uma conquista muito grande, ficava um cara atrás que de tempo em tempo soprava no ouvido dele, memento mori. Tipo, você vai morrer. Sim. Você vai morrer. Porque o cara se sentia tão poderoso. Cara, e tinha um cara para ele que lembrava dele, você é mortal, você vai morrer. Exatamente. Tudo isso passa, não é? E tem uma coisa assim que tudo passa, e passa mesmo. Passa. A gente não fala isso porque atingiu uma maturidade. Nossa, eu já passei tanta coisa que eu dentro daquele turbilhão eu falava, meu Deus, isso não passa, meu Deus, é a pior coisa da minha vida. Como que eu vou sair disso? E hoje eu vejo e falo, cara, eu não consigo nem lembrar da sensação de tão ruim. Era muito ruim. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma coisa que tem que entender que o universo, ele é cosmos, ele não é caos. O que significa? O cosmos tem leis que governam o universo. Que a gente vai entender tudo? Não vai. Mas tem leis. E a gente tem que entender que isso é regido por leis e tem que aceitar. Por exemplo, a finitude é uma lei. Não tem como. Então tem gente que fala assim, não fala que você vai morrer. Eu falei, mas gente, qual o problema? O meu problema é morrer sem deixar um legado. Aí eu sou o fruto podre, que apodreci e não dei frutos. Se eu estou na minha trilha fazendo o que eu acho que foi me dado como talento e compartilhando isso e vendo isso crescer, gente, tá limpo. Sabe? Vai ser aquela coisa que eu brinco que a gente sempre está num trem, né? A vida é um trem. Então, em algum momento, quando eu cheguei aqui, né, há 56 anos, alguma coisa atrás, eu acho que eles abriram a porta do trem e me jogaram. Pá! Aí falaram assim, Bia, vai lá e faz, você tem que fazer. Ok, não fiz. Não te explicaram nada, não tem manual de instrução, nada. Nada, não tem. E aí... Depois, eu acho que em algum momento esse mesmo trem vai passar, eu vou estar bem assim, vai falar, Bia, hora de vir. Hora de embarcar. Eu vou pedir 20 segundos. É mesmo? Vou. Por quê? Porque os estudos atuais, um feito na Suécia e outro em Portugal, mais ou menos está provando que aquele que a vida passa toda na cabeça da gente, quando a gente está para morrer. Filme, né? O tal filme. É mais ou menos 20 segundos
de um tempo que não é tempo. É. Porque é um tempo, imagina, passar uma vida inteira em 20 gente- segundos. Você já tá numa outra dimensão. Sabe que tem gente que quando passar a vida dele pelos olhos vai dormir de tão chata, né? Não, vai ter gente Nossa, que vai que falar vida assim, chata. que vida chata. Ou então vai ter gente que fala assim, podia ter feito melhor ali. Não, ali. isso sempre, né? É. Então você tá ligado. Então assim, quando você... 20 segundos 20 você quer. segundos, eu vou falar só um instantinho, me dá 20 segundos. segundos. E aí vai passar aquele filmezinho, eu vou falar, tá limpo, vamos Valeu a pena. Vamos embora. A pessoa que chegou era assim, e a pessoa que tá indo é uma pessoa melhor. É isso, Só isso. É isso que Eu peço que o universo me dê esse presente, porque assim, outro dia uma amiga falou assim, poxa, minha avó, eu tava me esperando, cheguei de viagem, fui lá, ela pegou a minha mãozinha, né? E aí a avó já estava bem mal, aí ela olhou e falou assim, vó, você tá com medo? Aí a avó, medo eu tenho de você dirigir sem carteira. O E virou pro lado e morreu. Eu falei, cara, Que maravilhoso! por mais que tenha doído, é a coisa extraordinária. E ela falava assim, quem tá aí nessa pé? Sua madrinha, você não sei, tudo de olho fechado. E respondeu ela de olho fechado e adormeceu. Isso é um privilégio que é dado a poucos. Caramba, meu pai fala que o avô dele, o pai dele, meu avô, quando estava nas últimas, ficava chamando pela mãe também. Olha que como lindo. se ela estivesse lá. De alguma maneira... E várias pessoas relatam isso, né? Muitas. O meu avô, uns 3 dias antes de morrer, pai da minha mãe, ele morreu com 94, lúcido. Ele começou, fulano. Olha E que eu falava assim, maravilha. quem é? Ué, como quem é? Tá aí, O ó. tio da sua mãe, tio Jossi, oi fulano, oi ciclano. Falei, mãe, não sei não, mamãe. Não, isso aí não sei o que. Eu falei, mãe, ele tá vendo. E na hora de morrer foi uma coisa, ele morreu rindo. Pô, se a morte foi isso... A morte faz parte da vida. Eu te digo, eu acredito que nós somos uma energia. Nós estamos momentaneamente materializados. Isso que você está vendo aqui, ou eu estou vendo em você, É um momento. é momento. É uma foto. Então, assim, se a gente pensar que a gente sempre foi energia, como são os átomos, né? Que ora matéria, ora onda, a gente sempre foi a Alguma energia. coisa. Não a matéria. A É matéria é verdade. exceção. Então eu fico pensando, gente, morrer é como renascer, voltar a ser o que você Voltar sempre pra foi. casa, né? Que acaba que você bate aí nos livros da Cabala, É. na Bíblia. É claro que em termos que foi tudo escrito para o povo entender. Numa época que o povo nem escrevia, não tinha educação, não tinha nada. Mas se você for ver, todos os livros religiosos chegam no mesmo lugar.